Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Sidney, eu sou professor de História e hoje nós vamos falar um pouco sobre o feudalismo. Mudanças na Europa feudal. Mas antes de nós começarmos, nós vamos entender o que é o feudalismo. O feudalismo ele começou com a queda do Império Romano, porque os bárbaros invadiram o Império Romano e daí os burgueses e os servos foram fugindo para lugares mais longe, que deu lugares a esses feudos, que nada mais é que esses burgueses, essas pessoas que saíram, montaram locais para a produção de alimentos e também para construir ali o seu império. O que aconteceu nesse período? Formando esses reinos que estavam ali nesses feudos, cada feudo tinha sua própria política. E nesse meio termo, esses feudos iam crescendo. Então, essa introdução básica aqui, né, dessa aula que nós vamos ter sobre o feudalismo, é que para vocês entendam que começou com a queda do Império Romano, se fortaleceu com os burgueses e os reis que começaram ali a construir os seus feudos, e a economia e a produção era basicamente agrária. Então, a agricultura era o carro-chefe desses feudos, né? E a hierarquia era o seguinte: eram os reis, os nobres e a igreja. Cada um tinha seu papel. Aí o rei era que comandava e tinha seu exército, os nobres eram aqueles que também lutavam, a igreja fazia o papel o papel eclesiástico, o papel religioso, e os servos era quem mantinha essa economia funcionando. Quem produzia e mantinha essa cadeia em funcionamento era quem? Era os servos que trabalhavam nos campos, que era arrendado dos senhores feudais. Mas nós vamos, depois dessa introdução, nós vamos falar o que as mudanças na Europa feudal aconteceram. Eu vou pedir ali para que mude o slide. Vamos ver aqui, principalmente, poucas pessoas falam sobre a questão da agricultura na Europa feudal. Mas foi de grande importância, porque estima-se que com a produção agrícola e com as técnicas que eles inventaram, a população saiu de mais ou menos 25 milhões para quase 55 milhões de pessoas. O excesso e a abundância de alimento, então quanto mais alimento, mais as pessoas, né, se alimentavam, tinham mais saúde, mais vigor, e elas podiam, e as famílias cresciam assim demasiadamente, até que chegou a esse nível. Vamos falar aqui a expansão da agricultura. Nesse período da Idade Média, vemos que há uma transformação da Europa feudal e a expansão agrícola, da agricultura. O que aconteceu? Esse período foi marcado por essa grande transição. A primeira expansão das áreas de cultivo devido à derrubada de florestas e drenagens de pântanos. Foi o início das grandes plantações. O que aconteceu? Eles retiravam as florestas e havia pântanos, e eles queriam aproveitar esse pântano também. Eles inventaram técnicas e foram drenando esses pântanos. Quando esses pântanos eram drenados e as florestas cortadas, havia mais locais para a produção de alimento, onde ali se desenvolvia também outras técnicas. Uma delas foi o desenvolvimento de importantes inovações técnicas como a charrua. O que é a charrua? Nome estranho, né, pessoal? É um arado com rodas e uma ralha de ferro que permite revolver a terra. Nada mais é que um simples e bom arado. Esse arado, o que ele fazia? Ele era puxado a tração animal. Mas o que acontecia antes disso? Após essa invenção desse arado, que ele tinha ali duas rodas, já vamos ver um slide, e ali umas rodas de uma ralha de ferro, que era para revolver a terra, revolver a terra para que ela pudesse ser espalhada as sementes, e era com tração animal. O que acontecia? Antes, eles ligavam essa charrua, ou esse arado, no pescoço dos animais. E o que acontecia? Excesso, o animal sofria muito, era excesso de cansaço, até às vezes ele morria. A partir do momento, eles pegaram e colocaram no dorso do cavalo. E ali teve um rendimento maior. Eu vou mostrar ali um slide aqui, ó.
Charrua, um arado com rodas e uma ralha de ferro que permite revolver a terra. Porque nós estamos falando de inovações. Como a Idade Média foi um período em que muitos historiadores acham que foi um período de escuridão, de trevas, mas importantes técnicas foram desenvolvidas. E isso aqui nós podemos ver aqui que é um arado convencional puxado a tração animal. Veja que a ralha aqui era um metal, as rodas, onde isso aqui ia revolver na terra. Charrua, arado puxado por tração animal. Pode ser boi, pode ser cavalo, pode ser pode ser também por burros, também pode ser por mulas. Era usado aqui como o animal. Isso foi importantíssimo, porque essa invenção, pessoal, vejam bem, para nós aqui é uma coisa simples, mas essa invenção foi que possibilitou uma revolução, porque eles plantavam mais, eles conseguiam mexer mais com a terra, mais rapidamente, e eles conseguiam plantar mais. Por isso que nessa época houve também um excedente de produção, que além de sustentar a hierarquia do feudo, que eram os senhores feudais, a igreja, a burguesia, o que acontecia? Começou a haver um excesso de produção. E isso foi acarretando num novo fenômeno que vamos deixar um pouquinho e vamos falar daqui a pouco. Vamos passar para o próximo slide aqui. Olha lá. Outro sistema muito importante que surgiu nessa época foi a implantação do sistema de rotação trienal. O que é isso, professor? Mas o que isso tem a ver com a história do feudo? Tem a ver que, durante o ano, eles faziam o descanso da terra. Então, o sistema de rotação trienal nada mais é do que o descanso da terra de uma plantação. Quem tem aqui, conhece alguém que tem aqui um parente que é lá do interior, ele vai saber muito bem. Mas essa é uma técnica muito bem usada naquela época. Por quê? Porque no primeiro momento eles plantavam trigo, no segundo momento eles cultivavam um outro cereal. E eles faziam o descanso. Então, se essa terra aqui produzia o trigo, a próxima ali, ela ia descansar. Não ia ser plantado nada. A terra ia se recuperar. Professor, mas o que isso tem a ver com a história? O que tem a ver a charrua, o arado, e tem que ver esse sistema trienal? A base do arado é o que formou hoje os grandes tratores, que a produção do Brasil é enorme por causa disso, porque da revolução, a técnica. Os tratores hoje, a base, o começo, teve lá no arado. E essa técnica trienal é até hoje feita em grandes produções, para quê? Para que a terra possa descansar e eles possam plantar. Ok, pessoal? Isso aqui foi um pequeno resumo, mas que nós podemos entender que o período feudal não foi de tão ruim. E nós abordamos as técnicas, por quê? Porque isso revolucionou também hoje os nossos dias. Beleza, pessoal? Até uma próxima, um abraço a todos.